Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora, com muita alegria, estou junto com você, acompanhando aqui o nosso programa, a nossa programação, você que está sintonizado no programa Saúde no Ar. E este programa você ouve pela Excelsior AM, a voz do Senhor do Bonfim, mas também podemos sintonizar pelo aplicativo da Rádio Web Saúde no Ar. Você baixa gratuitamente no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone e vai ouvir 24 horas a programação da nossa rádio, com informações e também uma programação musical lá na Rádio Web. Aqui na Excelsior, muita informação para você e, é claro, também você sintoniza através do nosso canal na internet, que é o portal www.portalsaudenoar.com.br. Os ouvintes participam, compartilham, interagem através das redes sociais, no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Você também pode acompanhar toda a programação que vai aqui na Rádio Excelsior da Bahia no nosso canal no YouTube. Veja os nossos vídeos e as nossas entrevistas através desse canal. Viu só? São muitos momentos, são muitos espaços e oportunidades que você tem para sintonizar na saúde. Porque se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. O Saúde no Ar de hoje vai falar sobre vesícula, na verdade, sobre o cálculo na vesícula, que são pedras que se formam e que podem trazer muito incômodo, muita dor, caracterizada por uma cólica muito forte. Para falar sobre esse assunto, sobre as causas, o tratamento e os sintomas, nós estamos aqui para falar no Saúde no Ar com o médico Jardel Caetano, ele que é gastroenterologista e nos dá o prazer desse bate-papo. Jardel, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui. Bom dia aos seus ouvintes da Rádio Excelsior. Já estamos em sintonia com os nossos ouvintes através do telefone 3328-7666 e também através do WhatsApp. Nós vamos começar esse bate-papo situando o ouvinte o que é a vesícula, qual é a função principal dentro do sistema do corpo humano. Bem, Patrícia, a vesícula é um órgão que fica adjacente ao fígado. A principal função da vesícula é de armazenar a bile. A bile não é produzida pela vesícula, ela é produzida pelo fígado. E a bile é importante na digestão dos alimentos, especialmente dos alimentos gordurosos. Então, o fígado produz a bile e essa bile é escoada através de canais que estão dentro do fígado e é armazenada na vesícula. Então, quando nós ingerimos um alimento, especialmente se o alimento é gorduroso, a bile que está armazenada na vesícula, ela é liberada no intestino delgado, no duodeno, para que essa bile faça a digestão dos alimentos, especialmente os lipídios, as gorduras. Então, uma espécie de depósito aí desse material para ser usado no momento que o corpo precisa. Exatamente, ela armazena a bile, a vesícula armazena a bile e no momento que nós nos alimentamos, essa bile é liberada na segunda porção do duodeno para que a digestão ocorra. 3328-7666 é o telefone aqui para a participação dos nossos ouvintes. Vamos saber então como é que a vesícula funciona. Já ouvimos aqui essa fisiologia aí da vesícula, mas quando ela não está bem, que tipo de problemas pode trazer para as pessoas? Quando a vesícula não está bem, que tipo de consequências pode trazer para a pessoa, sintomas? O que alguém sente quando não está com a vesícula atuando bem? Bem, a principal doença da vesícula é a formação de cálculos, né? Esses cálculos são, como se diz popularmente, são pedras, né? São depósitos de algumas substâncias que se juntam progressivamente e eles ficam no interior da vesícula como se fossem pequenas pedras, né? E a maioria das pessoas que tem pedras na vesícula, que tem esses cálculos, não terá sintomas em nenhum momento da vida. Cerca de 80% das pessoas que têm pedra na vesícula são assintomáticas, mas num percentual menor, cerca de 20% dos portadores de pedra na vesícula vão desenvolver algum sintoma. Esse sintoma, o mais importante dos sintomas do cálculo na vesícula, é a dor.
Essa dor normalmente ela acontece na região superior do abdômen, chamada popularmente a boca do estômago, ou aqui na região do hipocôndrio direito, ou seja, logo abaixo da costela, no lado direito do abdômen. Então, o principal sintoma é a dor que localiza-se nessas duas regiões. Normalmente essa dor, nem sempre, mas na maior parte das vezes essa dor ocorre no período após a alimentação, especialmente uma alimentação com um conteúdo mais rico em gordura. Essa dor é uma dor em geral de moderada a forte intensidade. Ela pode durar por 15 minutos até 5 horas e ela pode ter irradiação, ou seja, pode se espalhar para a região da escápula aqui, ou seja, no ombro direito, ou pode se irradiar para o dorso, ou seja, para as costas. Então esse é o quadro mais típico de quem tem pedra na vesícula, uma dor no abdômen superior ou no meio do abdômen ou à direita, que pode irradiar para as costas ou para o ombro, e essa dor muitas vezes é acompanhada por náuseas e vômitos. Então, tá entre os sintomas, né? Diarreia também, outros fatores podem levar ao sintoma, podem indicar um sintoma de vesícula e confundido com outras doenças. Veja só, Patrícia, diarreia é um sintoma e um sinal muito inespecífico. Assim, são incontáveis as condições que podem ocasionar diarreia. Em geral, doença da vesícula não se manifesta dessa forma. Cálculo biliar, cálculo na vesícula, o principal sintoma é mesmo uma dor, pode ser acompanhada de náuseas e vômitos, e às vezes, raramente, o cálculo na vesícula pode se apresentar já com complicações, como por exemplo a inflamação da parede da vesícula, que a gente chama de colecistite, ou a inflamação do pâncreas, né, a pancreatite aguda. A principal causa de pancreatite aguda é cálculo na vesícula. Então, essas são complicações que a pedra na vesícula pode ocasionar. Em relação à pergunta da ouvinte Adil, é mito que sementes de tomate ou de quaisquer alimentos se depositem na vesícula. Isso não existe. Ela perguntou também se a cirurgia dela foi bem indicada, se ela precisaria mesmo ter feito a cirurgia na ocasião que fez. Isso aí não tem como a gente aqui julgar. O que ela falou de não necessariamente pedras, mas uma espécie de massa, né? Então, qual seria a diferença desses dois diagnósticos, digamos assim? Olha, um termo comumente usado por médicos é a lama biliar. Uhum. Então, esse efeito de lama biliar é visto no exame de ultrassom do abdômen, e essa lama biliar ela ocorre quando a bile ela está mais espessa e ela é formada por inúmeros cálculos de pequenas dimensões, medido 1, 2 milímetros, por exemplo. E aí dá esse efeito chamado de lama biliar. Algumas medicações podem causar esse efeito, mas em geral é temporário. Quando a medicação é suspensa, esse efeito de lama biliar se resolve. E já quando a pedra adquirir um tamanho maior do que 2, 3 milímetros, aí não é mais chamado de lama, e sim de cálculo mesmo, pedra na vesícula. E vai ser progressivo, alguém que está nesse estágio, né, da lama biliar, são pequenos cálculos que não se configuram ainda uma pedra, mas ele está ali em forma mais espessa, né, como essa lama colocada aí tecnicamente, e isso depois vai evoluir para cálculos? Não necessariamente. Muitas vezes a lama biliar é resultado do uso de algumas medicações, como por exemplo um antibiótico chamado ceftriaxona, e algumas vezes o jejum prolongado também ocasiona lama biliar. Então muitas vezes o paciente está hospitalizado, ele está sendo submetido a diversos exames, muitos dos quais exigem um período de jejum para serem realizados, e aí o paciente pode desenvolver essa lama biliar quando ele faz jejum prolongado, mas é algo que, em geral, ele é resolvido espontaneamente depois de um certo período em que essa situação deixe de ocorrer, como o jejum, por exemplo. Ok, então passada a condição poderia ser reversível. No caso do cálculo, não. A indicação é cirúrgica? Veja só, como eu disse anteriormente, cerca de 80% das pessoas que têm pedra na vesícula serão assintomáticas. Então, não necessariamente, na verdade, é uma minoria de pacientes que têm a pedra na vesícula que terá indicação cirúrgica, né? Em geral,
É claro que o médico que assiste o paciente é o melhor profissional para julgar assim, se há uma indicação de cirurgia ou não. Mas o que eu posso dizer em linhas gerais é que se o paciente ele está completamente assintomático, se ele não tem nenhuma queixa, nunca teve dor no abdômen, e ele simplesmente pelo fato de ele ter pedra na vesícula, isso não constitui uma indicação de cirurgia. Então, a maioria dos pacientes evoluirá de maneira assintomática, ou seja, não terá quaisquer problemas e poderá conviver com isso aí sem nenhum problema. 3328-7666, olha, um assunto que é realmente gigante, tem muitas dúvidas, são muitos mitos e coisas que se colocam com relação à bile, à vesícula, à pedra na vesícula, ao cálculo biliar. Pois não, claro que a gente aqui, através das ondas do rádio, não pode nem se arvorar, querer fazer um diagnóstico, né? Claro. Mas tanto Lídia quanto Janete aí informam que tem sintomas de queimor na região do estômago, né? E hoje a doença, a causa número 1 de procura ao gastroenterologista é a doença do refluxo gastroesofágico, né? Essa doença, ela acomete cerca de 20% da população adulta, ou seja, de cada 5 pessoas adultas, uma tem critérios para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Essa doença é causada, ela ocorre quando o ácido que o estômago produz, ele ao invés de seguir o rumo natural e tomar o caminho do intestino, ele reflui, ou seja, ele volta para o esôfago e como essa secreção que o estômago produz ela é muito ácida, o estômago está preparado para lidar com esse pH ácido, né? Porém, o esôfago não. O esôfago é o tubo que liga a boca ao estômago. E aí, quando essa secreção ácida que o estômago produz retorna para o esôfago, pode causar esse sintoma de queimor ou na região da boca do estômago ou na região aqui atrás desse osso do peito, no centro do peito, né, que é o externo. É também conhecido como azia, né? Então, essa sensação, esse sintoma de azia é o sintoma mais comum da doença do refluxo, que é uma doença muito, muito comum nos dias de hoje, que a primeira linha de tratamento dessa doença é com remédios que chamamos de inibidores da bomba de prótons. E o representante mais comum dessa classe de medicações é o omeprazol. Foi isso que ela falou. E o aparecimento de aftas pode estar associado rapidamente, só para fechar essa pergunta da Rita? Sem dúvida. Quando o conteúdo ácido ele retorna do estômago e passa por todo o esôfago e chega à cavidade oral, esse conteúdo ácido pode levar como que uma queimadura na mucosa da boca, na mucosa oral, provocando aftas. Então, isso é um sintoma bem conhecido da doença do refluxo. Alguns ouvintes falaram em endoscopia, já falamos também em ultrassom, ou seja, qual é o exame específico para o diagnóstico da vesícula, de problemas na vesícula, considerando que é uma doença silenciosa? Como diagnosticar? Pois não, o exame de primeira linha para o diagnóstico de pedra na vesícula, sem dúvida, é a ultrassonografia do abdômen. O ultrassom do abdômen é um exame de baixo custo, ele é relativamente bem disponível, né? Não existem, em geral, maiores dificuldades de se realizar um exame de ultrassom do abdômen. E ele, para avaliar cálculos na vesícula, ele tem uma sensibilidade de cerca de 95%, ou seja, quase sempre de cada 20 pessoas que têm pedra na vesícula, em 19 casos, o ultrassom vai detectar essas pedras na vesícula. Portanto, é um excelente exame para esse fim. A Rita está preocupada com a filha de 8 anos, tem anemia falciforme, se há uma relação com problemas na vesícula, já retirou o baço e ela quer saber a cirurgia seria indicada. E até pergunto, problema de vesícula atinge muito crianças? O problema de vesícula podem atingir pessoas de qualquer idade, mas a prevalência desses problemas aumenta com a idade. Ele ocorre em crianças, sem dúvida, mas ele se torna mais comum no adulto e especialmente em pessoas acima de 50 anos. Então, a prevalência aumenta à medida que a idade avança. Mas esses problemas podem ocorrer também em crianças e especialmente se a criança tem alguma doença hematológica, como é o caso, ao que parece, da filha da senhora Rita, que tem anemia falciforme, que é uma doença da hemoglobina, que é o pigmento que dá a cor vermelha às hemácias, né? Então, é muito comum que esses pacientes tenham um cálculo na vesícula e se ela tem
um cálculo na vesícula e está tendo sintomas, se foi indicado pelo pediatra que assiste essa criança que ela seja abordada cirurgicamente, eu acho que deve ser realmente, porque o assistente indicou e dessa forma ela vai resolver esses problemas de dor recorrente no abdômen. Então, alguns alimentos podem dar essa sensação aí de queimor, de refluxo e contribuir também para pedra na vesícula? Veja só, não tem uma comprovação de que algum alimento determine pedra na vesícula, né? Os fatores de risco para a pedra na vesícula são basicamente hereditariedade, então quem tem um familiar com pedra na vesícula tem uma chance maior, né? As mulheres têm 2 vezes mais chance do que os homens de desenvolver pedra na vesícula. Existe uma relação clara também com sobrepeso e obesidade, então pessoas que têm obesidade têm uma tendência maior de ter pedra na vesícula. Alguns grupos raciais também têm uma tendência maior que outros. Por exemplo, hispânicos, pessoas de origem latina, têm uma tendência maior do que pessoas negras ou pessoas de origem asiática, né? Então, o alimento não desempenha um papel assim importante na formação de pedras na vesícula, né? Por outro lado, no desencadeamento de sintomas da doença do refluxo, isso aí é bem conhecido. Então determinados alimentos podem causar esse queimor aí a que o Antônio se refere. Vamos ficar observando se aquele alimento, então tem que retirar da dieta, né, Antônio? E buscar, claro, a orientação de um especialista. Agora, essa pedra na vesícula, ela tem que ser retirada em forma de cirurgia? O ouvinte falou mais de 100 pedras. Esse acúmulo todo ocasionou por quê? E ela não teve sintoma, ela falou que teve uma crise aguda. Geralmente ocorre quando o número de pedras é maior? É verdade que os cálculos na vesícula podem ser únicos, como pode haver centenas de cálculos, mas sem dúvida não é o mais comum. Esse número aí é de fato impressionante. Mais de 100 pedras na vesícula é uma quantidade realmente muito elevada. Certamente essa ouvinte, num paciente que tem uma quantidade tão grande de pedras como essa, certamente a vesícula já vem dando sinais que existe algum problema. Então, o paciente certamente volta e meia, quando ele ingere uma comida mais pesada, uma alimentação mais gordurosa, ele desenvolve aquela dor que eu mencionei há pouco, né? E aí já é um alerta de que pode haver um problema na vesícula. E aí foi o que ela falou. Geralmente a família vai dizendo, não, vai deixando pra lá, tirar essa pedra porque vai acumulando. E aí ocorre como o caso dela, que precisou de uma emergência. E aí isso pode levar a óbito, pode ser fatal, uma crise biliar. Olha, assim, qualquer doença em medicina pode se agravar e pode levar a uma complicação letal. Mas se o paciente é bem assistido, a cirurgia da vesícula, em geral, é uma cirurgia de baixa complexidade, né? É uma cirurgia que, em mãos experientes, numa cirurgia eletiva, ou seja, fora da urgência e da emergência, em mãos experientes, é uma cirurgia que pode ser tão breve quanto 45 minutos, né? Então, a cirurgia hoje feita idealmente por via laparoscópica, ou seja, são feitos 4 furinhos no abdômen do paciente e o médico insere uma câmera dentro do abdômen, injeta ar ali dentro, gás carbônico, ele pode visualizar melhor os órgãos e aí ele ingere ele insere no abdômen outros aparelhos e através dessas pinças e materiais especiais pode fazer a retirada da vesícula e em mãos experientes é uma cirurgia de, como a gente chama, baixa morbidade, ou seja, o índice de complicações é baixo. Claro que não existe nenhum procedimento em medicina que seja isento de risco, mas a taxa de complicações em mãos experientes é baixa. Então, o caso é procurar um especialista, fazer o tratamento, seguir a sua rotina e voltar a uma vida normal. Tem uma pergunta de um ouvinte que vem pelo WhatsApp, ele quer saber o seguinte, pedra nos rins ou pedra na vesícula, depois que ele descobriu que tinha, ele viu que a taxa de glicemia está elevada. Existe uma relação para esses dois problemas? Não existe uma relação direta não, entre pedra na vesícula e pedra nos rins, nem com o diabetes. O diabetes, talvez indiretamente haja uma relação sim do diabetes com pedra na vesícula, mas é uma relação bem indireta. Ok, são várias perguntas aqui pelo WhatsApp, vamos ficar para uma próxima oportunidade esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, mas a gente encerra com aquela pergunta, onde tratar, onde buscar um especialista e como os problemas de vesícula podem ser tratados aqui em Salvador, no estado da Bahia.
Bem, a gente tem aqui ambulatórios de referência que atendem à rede SUS, como, por exemplo, nos hospitais, o Hospital das Clínicas, que fica no Canela, e o Hospital Roberto Santos, que tem um grande serviço de gastroenterologia e fica no Cabula. Então, esses dois hospitais públicos, entre outros, né, contam com gastroenterologistas, contam com endoscopistas também, contam com cirurgiões de excelente perfil e qualidade que podem identificar e tratar adequadamente os pacientes que tenham patologia da vesícula. Encerrando mesmo prevenção, como é que a gente trata? Bom, para prevenir os cálculos na vesícula, eu diria que, em geral, há que se ter uma alimentação saudável, rica em fibras, né? Fazer atividade física, uma alimentação balanceada, sem excesso de gorduras e manter o peso adequado, porque o sobrepeso e a obesidade têm relação com pedra na vesícula. Então, em geral, o que previne doença na vesícula é o estilo de vida saudável. Ok, para tudo, né? Obrigada, então, Jardel Caetano, gastroenterologista, ele que é membro da diretoria da Sociedade Baiana de Gastroenterologia. Obrigado. Obrigado, Patrícia, e um bom dia a todos. Obrigada a você que fez com a gente o Saúde no Ar, que volta amanhã com muito mais. Até amanhã. Saúde no Ar. Informação na dose certa.